Olá, tudo bem? Estou de volta. Agora eu estou num aplicativo que eu domino. Aqui a história é outra. Por favor, deixe o seu comentário aqui para eu saber que você conseguiu encontrar aqui. E comente, avise, eu vou avisar meu pessoal aqui de onde eu estou, né? Eu vou procurar o link aqui na página para mim poder avisar pelo menos um mínimo das pessoas. Eu não vou conseguir avisar todo mundo neste momento. Mas, a partir daí, a gente já, né, eu estou ao vivo, aqui agora está tudo certinho, eu vou avisar todo mundo, e aqui eu consigo compartilhar, está tudo certo. Muito bem. Não vou conseguir compartilhar com todo mundo, mas eu vou conseguir compartilhar com um bom número de pessoas. E aí a gente faz diferente. Deixa eu só enviar aqui rapidinho. Mas aqui um pouquinho. Vamos lá, gente. Muito obrigado novamente aí por insistirem, não desistirem. E vamos lá. Então, nós estamos hoje iniciando a nossa jornada a respeito da capacitação para a rede de proteção socioassistencial ou a rede socioassistencial. Esse é um debate já muito amplo. Nós teremos aqui pelo menos 12 dias de debate a respeito do tema. Na maioria deles, eu que estaria apresentando para vocês. Em alguns dias, profissionais de outras áreas também estão. E eu preciso da cooperação de vocês na divulgação do evento. Os eventos que eu vou realizar agora, a partir de então, serão todos nesta página. Decidi, porque aqui fica mais acessível para mim, algumas pessoas vão ter dificuldade de acessar, mas eu consigo dominar melhor aqui, e o custo é menor, então eu consigo oferecer o evento de forma gratuita. Por favor, deixe o seu comentário, compartilhe aí nos seus grupos, convide as pessoas, o evento é gratuito. São 12 dias para a gente debater sobre a rede de proteção socioassistencial. E sem mais delongas, vamos lá, que o tempo é curto, o tempo urge, o tempo não espera. Nós estamos, então, iniciando aqui hoje, e eu quero trazer para vocês o primeiro elemento, a contextualização da importância da rede de serviços socioassistenciais. A rede é um conglomerado de fios, uma tesitura, por assim dizer, que tem por objetivo alcançar todas as demandas espontâneas ou reprimidas que estejam dentro de um dado território em que o serviço de assistência social será ofertado. Aos poucos, e eu peço para você, se não entender no início o debate, aguarde, porque aos poucos eu trabalho sempre com o tema transversal, interdisciplinar e transversal, então ele não se explica no início, mas ele vai se explicando no contexto. Ele vai ganhando corpo, ele vai ganhando clareza no contexto do seu desenvolvimento. Então, a proteção social ela está diretamente vinculada aos direitos humanos. Quando a gente fala em proteção social, quer seja básica, média, ou média especial de média complexidade ou de alta complexidade, que a gente vai ver durante este evento, todas elas estão prioritariamente ligadas aos direitos humanos. Não se fala em proteção social sem que primeiro se aborde a questão dos direitos humanos. Para entender a proteção social, primeiro precisa entender os direitos humanos. O que significa os direitos humanos na norma internacional e nas normas fundamentais. Dito norma internacional, os tratados e acordos dos quais o Brasil é signatário, e norma nacional ou norma fundamental, as que nós vamos ver a partir de agora. Mas não, obviamente que a gente vai fazer também algumas abordagens da norma internacional, mas vamos nos debruçar mais sobre as normas fundamentais, aquilo que nós trabalhamos aqui. A proteção social tem como alguns objetivos, são muitos, não tem como trazer todos de uma vez, mas objetivos, princípios, metas, principalmente trazer dignidade à pessoa humana.
melhorar a sua vida, sua qualidade de vida, produzir bem-estar, reduzir as desigualdades, criar vias de acesso aos direitos sociais estabelecidos, como a saúde, o trabalho, a segurança social, que é o enfrentamento do risco social, o oposto de risco social e vulnerabilidade é a segurança social, é a pessoa ter certeza que está socialmente segura para viver. A educação também como direito fundamental, mas não como Messias que vai salvar ou transformar o mundo. O combate à pobreza como um dos elementos centrais e a participação e a inclusão social. A participação do público atendido e a inclusão social. Nessa perspectiva de rede de serviços socioassistenciais, um dos grandes elementos muito importantes que não podem faltar, são imprescindíveis, é o elemento, a questão do atendimento integral, a integração dos serviços, a perspectiva de que a pessoa que venha a ser atendida, seja atendida com um serviço de qualidade, ela seja vista, ela seja escutada, ela seja entendida e ela possa participar do seu processo. Nessa perspectiva de assistência social no Brasil também, o entendimento do significado, a gente vai discutir nesses 12 dias, da abordagem multidimensional, que tem se perdido no processo de trabalho da assistência social. O processo de trabalho tem ficado focalizado, individualizado, em detrimento do coletivo. Não tem sido multidimensional, tem sido individualizado. E, por isso, muitos dos impactos, resultados e produtos derivados do processo de trabalho da rede de serviços socioassistenciais não têm alcançado, logrado êxito, não têm alcançado seus objetivos, exatamente em função do não cumprimento, da não praxis ou da não prática da abordagem multidimensional. Ou seja, a abordagem multidimensional está vinculada com o atendimento integral. O atendimento integral só é possível por meio da rede, assim como a abordagem multidimensional só é possível por meio de um processo de trabalho coletivo, com os grupos de pessoas que apresentam demandas, quer sejam espontâneas ou reprimidas, que se correlacionam em detrimento ou no enfrentamento ao trabalho individualizado, que é o trabalho mais fácil, em tese, né? Aparentemente é o mais fácil, não exige muita habilidade, não exige muita técnica, não exige muita competência, nem muita capacidade, então acaba que as pessoas acabam preterindo o trabalho individualizado nos atendimentos, em detrimento da abordagem multidimensional, mas a gente vai falar muito mais sobre isso depois. Também, num contexto de atendimento integral, a prevenção, ele é um processo de trabalho em rede, e a promoção dos sujeitos sociais. Prevenir e promover para gerar o processo de autonomia, porque se fala muito em autonomia, mas não há autonomia onde não há prevenção, e, ao mesmo tempo, não há prevenção onde não há promoção, porque é a promoção dos sujeitos sociais que é o instrumento mais efetivo de prevenção. Toda a questão do trabalho em rede, que é muito intrínseca, é muito profunda, é muito profícua, é muito ampla, e a gente vai debater muito sobre isso. Inclusive, aqui a caixa de comentários está aberta para vocês opinarem, perguntarem, questionarem. Se alguém quiser também vir aqui para a sala, debater comigo, aqui na sala também está aberto, eu forneço, é só me pedir. Aqui nos comentários eu coloco o link desta sala e você entra aqui na sala comigo. Aqui cabem 6 pessoas. Então, qualquer pessoa que tiver interesse de vir aqui, entrar na sala para debater comigo aqui, é aberta ao público para trazer sua contribuição, fazer sua apresentação, falar do que você pensa, defender o seu ponto de vista, porque eu preciso que vocês participem. Um curso como esse só tem sentido, só é lógico na sua fundamentação teórica, se houver a participação das pessoas nele envolvidas ou que estão participando dele. Então, é importante que, se você puder e se você quiser, você venha aqui participar na sala também. Então, tem a sala aí do Facebook e tem a sala ao vivo aqui que você pode entrar. É só digitar no comentário, professor, eu quero ir para a sala. Cabe 6 pessoas aqui, eu mando o link e aí você pode vir aqui participar comigo aqui. Na perspectiva do atendimento integral, existe um elemento muito importante que a gente vai debater mais à frente sobre ele,
que é a questão do respeito à diversidade, ou às diversidades, né? Porque até isso já evoluiu, no enfrentamento ao preconceito, ao racismo, à discriminação, ao machismo, ao patriarcado, ao preconceito também contra a pessoa com deficiência, pessoa com transtorno mental, e até a respeito do elencamento, por assim dizer, das classes sociais. Em todo o processo do atendimento integral, a resposta dessa qualidade no serviço prestado ou não, ela só virá por meio da avaliação e uma avaliação contínua, uma avaliação e monitoramento contínuo. Como o trabalho que eu trago para vocês nessa perspectiva de discussão interdisciplinar e também a transversal, tem palavras aqui, textos, tópicos e contextos que vão aparecer muitas vezes no processo das nossas discussões, porque eles são transversais. Por exemplo, avaliação e monitoramento está em vários lugares, em vários temas, em vários tópicos diferentes e vão aparecer muitas vezes aqui, você verá ele sempre por aqui. Espera aí, muito bem. Então, na contextualização também aparece a prevenção junto com a intervenção em situações de vulnerabilidade. Já existe uma discussão muito ampla aí sobre o conceito de vulnerabilidade e as suas diferenças em relação ao risco social e à vulnerabilidade, e, para além disso, a pobreza histórica, ou seja, a vulnerabilidade é um estado, não é um estado temporário, ou deveria ser um estado temporário, uma situação que aconteceu, que ocorreu, diferente do que nós conhecemos como pobreza histórica. Me parece que existe aí no Brasil, e já está em discussão pelos teóricos também, um equívoco em relação ao que seja pobreza histórica e vulnerabilidade. Me parece que considera-se toda pessoa que já vem de um processo de pobreza histórica, o pai vivia uma situação de extrema pobreza, de vulnerabilidade, de extrema escassez de recursos humanos, dos mínimos sociais para sobreviver, o avô, o bisavô, o tataravô. Então, um processo geracional, e agora não dá para chamar isso de vulnerabilidade. Embora essa pessoa seja vulnerável, mas o conceito de vulnerabilidade estabelecido nas políticas públicas, e principalmente na política social, principalmente na PNAS, no SUAS, entre outros, e no LOAS também, na LOA, né, porque a lei não é o, é a lei, então é a LOAS. Nesse processo, entender o conceito de vulnerabilidade é muito importante, para poder, embora possa ser um classificador, se assim quiserem, mas não se resume a isso, vai muito para além disso. Gostaria de saber também aí com você, quem é você que está aí na live, nos assistindo, de onde você está falando, e que você vá fazendo suas críticas e me ajude, não me deixe sozinho aqui falando, vá comentando aí, o pessoal que me acompanha há muitos anos, tenho várias pessoas, sabe que eu gosto dessa interação, eu acho que isso é muito importante. Bom, no processo de prevenção, nós temos dois elementos principais aqui, que é a educação e a sensibilização, mais conhecido pelo público em geral como conscientização, mas no serviço social a gente trabalha mais a sensibilização, porque ninguém produz consciência em ninguém. Dora Anjos, Maria das Dores de Urupá, Rondônia. Obrigado, um abraço, seja bem-vinda. O outro elemento é o acesso aos serviços básicos. Então, uma perspectiva de andragogia no primeiro elemento, educação, para além da pedagogia, pois a pedagogia é para a educação de crianças, a andragogia é a ciência que promove a educação dos adultos. Então, num processo andragógico, né, ou pedagógico, andragógico, a educação para a sensibilização dos sujeitos. Josenita Capim Grosso, um abraço para você também. Daniela Beltrão. A capacitação profissional no contexto de superação da vulnerabilidade. Então, tem educação, sensibilização, portas abertas para acessar os serviços básicos, a capacitação profissional, para além de formar autômatas, mas para melhorar a sua qualidade de vida, o fortalecimento de vínculos familiares e a inclusão social nos processos. Veja bem, nós temos alguns elementos importantes aqui, são 5 elementos, pode anotar que isso cai em concurso público, viu, gente? Com certeza cai. Isso é a prevenção. Como é que previne a vulnerabilidade, professor? Com socioeducação, sensibilização, conhecido como conscientização, as portas abertas para acessar os serviços básicos da assistência social na rede de serviços socioassistenciais,
O processo de capacitação profissional, inclusive, de um excelente projeto que foi lançado aí, que é o Acessuas Trabalho, mas que não deu em nada, foi abandonado no meio do caminho, não sei por quê. Na maioria dos municípios não funciona, não funcionou, esqueceram, né? Por uma série de contradições teóricas e tal, e outros debates, que não cabe aqui agora, mas eu afirmo para vocês que, se a gente quiser trazer como prevenção a capacitação profissional, as portas para o mercado de trabalho, numa perspectiva de assistência social, se nós quisermos reconhecer nos nossos processos de trabalho o trabalho como um direito social, precisamos encontrar caminhos para que a capacitação profissional faça parte daquilo que defendemos como um projeto de transformação societária, né? Ou do contrário, a gente não vai conseguir essa inclusão no mercado de trabalho. E aí existe uma série de debates, que a assistência social não pode cuidar do trabalho, isso aí tem que ficar com outro departamento, mas aqui a gente não está falando só da assistência social, a gente está falando da rede de serviços socioassistenciais. Então, inclui, sim, o Acessuas Trabalho, viu, gente? Se a gente estivesse falando só da assistência social, poderia até abrir uma proposta de debate para dizer que não cabe a assistência social cuidar do Acessuas Trabalho, numa perspectiva, por exemplo, de promover cursos de capacitação profissional, embora muitos estão fazendo e está dando muito certo, tem trazido impactos, resultados, transformações muito interessantes a nível de Brasil, mas o debate é importante, é necessário, também para não sobrecarregar os equipamentos, mas que tem que ter uma instância ou instituição para cuidar disso, tem. Então, a prevenção, o trabalho é uma das formas de prevenção à vulnerabilidade. Deixa eu parar um pouquinho aqui, a gente já volta para falar de intervenção, para falar com as amigas e amigos que estão aqui. Karine de Oliveira, de Sombrio, Santa Catarina. Oi, Karine, saudades, um abraço. Raquel Magna Souza, de Belém, no Pará. Valquíria Diniz, de Assunção, na Paraíba. Alice Teixeira, de Itambacuri, Minas Gerais. Oi, Alice, um abraço. Emivânia, minha amiga, sempre presente por aqui, de Séries, de Goiás. Edneia Verício, do SEDUC, de Altamira, no Pará. Rose Barros, excelente capacitação. Obrigado, amiga. Lúcia Lu, professor, boa noite. Sou Maria Lúcia, sou assistente social, moro em Salvador, Bahia. Um abraço. Aí, Salvador, soteropolitanos, o pessoal também aí, São Paulo. Um grande abraço para vocês. Lembrando, quem quiser entrar na sala que eu estou aqui, é só solicitar, e eu tenho 5 vagas em aberto aqui na sala de aula, aqui dentro comigo, para além aí da página do Facebook. Quiser vir aqui, dar uma contribuição, aparecer na live, você está convidado, é só solicitar que eu coloco o link da sala aí para vocês aí, tá bom, gente? Então, vamos lá. Nós temos aqui, a primeira é a prevenção, que é a proposta de se... Vai colocando seu nome e a cidade de onde você está falando aí nos comentários. É a proposta de se antecipar-se à vulnerabilidade, né, que seria a melhor opção, a melhor solução. Mas uma vez que não houve a prevenção, então a vulnerabilidade ela apareceu. E às vezes, mesmo havendo a prevenção, a vulnerabilidade aparece. Tatiane Soares Gonçalves, de Cascavel, no Paraná, minha querida Cascavel. Meu pai foi um dos fundadores dessa cidade bonita aí, viu, Tatiane? Cascavel. Quando ele chegou aí, só tinha 2 casas numa encruzilhada. E depois disso cresceu muito. Foi lá pelos anos de... Acredito que depois de 32. Agora bem um ano, não sei não. Acho que 50 por aí. Vamos lá, então. Intervenção, a primeira dela é assistir socialmente as pessoas. A própria assistência social como um todo. Então, a rede de serviços socioassistenciais tem como intervenção a assistência social. Existe uma série de outras questões, inclusive... a gente poderia trazer num outro momento para o debate aqui, até o próprio judiciário participa dessas intervenções, mas de forma coercitiva e não viabilizando direitos, embora, às vezes, também viabilizando direitos, que é a chamada judicialização da questão social, quando os aparelhos de proteção social falham, acontece muito, inclusive, em relação ao INSS, em que o INSS nega 50% dos benefícios e aposentadoria solicitados, mesmo quando a pessoa tem direito, nega esse direito, e aí o judiciário intervém para viabilizar um direito que o próprio equipamento poderia ter viabilizado, mas em função de uma série de regras e normativas acaba negando.
Geisa Ribeiro, de Ubaíra, na Bahia. Um grande abraço para você. Em segundo lugar, a perspectiva do acompanhamento. Por que está aqui a palavra psicossocial? Porque o acompanhamento é da rede, então não é só acompanhamento social e não é só acompanhamento psicológico. Virou um apelido, né, bem genérico, a palavra psicossocial, e dentro da rede de serviços socioassistenciais, quando a gente fala acompanhamento psicossocial, estamos falando de acompanhamento pedagógico, de acompanhamento de advocacia dentro da rede, enfim, uma série de serviços. A rede de apoio é também parte do processo de intervenção, e aí essa rede de apoio ela vai se diversificar muito a depender do serviço que está sendo oferecido, mas levando em conta o enfrentamento ao chamado familismo. A família faz parte da rede de apoio, mas não pode, não deve ser a única. Toda a rede em si tem que fazer parte da rede de apoio. A pessoa, se for, no caso, usando como exemplo, uma mulher em situação de violência doméstica, a segurança pública tem que participar, o Ministério Público tem que participar, Judiciário, Defensoria, né, que às vezes é a mesma coisa e às vezes nem sempre, tem que participar, o CRES, o CRAS, a Delegacia da Mulher, enfim, instituições de acolhimento, de abrigamento das mulheres em situação de proteção. Então, a rede de apoio vai se ampliando aí. Um PAIF, por exemplo, um SCFV é um importante instrumento de apoio dentro da rede de apoio. Então, a rede de apoio depende da demanda, depende do público-alvo, depende da política em questão. Mas em toda a rede de serviços socioassistenciais deve existir, precisa necessariamente existir a rede de apoio e ela precisa estar efetivamente funcional. As medidas de proteção são parte de intervenção e aí se modifica muito a depender da demanda. Quais são as medidas de proteção da intervenção? Como se protege, depende da política, a gente vai ver cada uma delas mais à frente. Então, aqui é apenas a introdução, viu, gente? Como é que se aplica essas medidas de proteção em relação ao jovem, à criança, ao adolescente, ao idoso, à pessoa com deficiência, à pessoa com transtorno mental, à gestante, quem mais? Faltou algum grupo aí? A pessoa indígena, a pessoa idosa, né? A pessoa indígena, a pessoa migrante ou imigrante, enfim. Existe uma série de possibilidades de medida de proteção, às vezes essa medida de proteção também é coercitiva e às vezes ela só é, de fato, protetiva. Dentro dessa proposta de intervenção, as políticas públicas, elas precisam ser eficientes. Essa palavra, ela parece até ser meio agravante no seu processo. Mas o que se considera como eficiente? Aquilo que funciona. Então, a eficiência de uma política diz respeito à sua funcionalidade da proposta da política, não tem relação com o sujeito ou com a transformação produzida no sujeito. A eficiência da política está relacionada à própria política e não ao sujeito. É possível que uma política funcione, mas o sujeito, por exemplo, não se sinta capacitado, reconhecido, não se sinta cidadão mesmo a política funcionando. Então, a eficiência da política, ela depende da visão de quem está abraçando ou executando ou gestando aquela política. Ela depende do filtro como a pessoa olha e vê e aplica aquela política. Daí, nós precisamos sempre estar constantemente com o olho bem aberto, porque existem muitas políticas que são extremamente eficientes, por exemplo, em segregar, em excluir, em limitar, em cercear direitos. Então, a eficiência da política, embora seja ponto interessante da intervenção, precisa ser sempre discutido. Mônica de Auri, de Ireceu. Oi, Mônica, tudo bem? Rose Lima, de onde fala, Rose? Boa noite, seja bem-vinda. Bom, a capacitação, a capacidade, né, que aqui a gente poderia colocar, em vez de capacitação, potencialidades, mas como não se aplica só a CRAs e CREAs, então nós temos outros elementos aqui em curso, então a gente coloca capacitação, lembrando que tem também a questão das potencialidades, descobrir as potencialidades do sujeito para, a partir daí, promover a sua autonomia, o avanço da sua autonomia e da sua cidadania e o empoderamento. Gente, tem pessoas que não gostam da palavra empoderamento e também não gostam da palavra advocacy, né, que é de advocacia, que é a capacidade de se autodefender, ou seja, tanto o empoderamento como a advocacia
quando o sujeito consegue desenvolver nele a capacidade crítica de defender os seus interesses. Então, o empoderamento ele não pode ser esvaziado do seu significado. Ele existe, sim. Inclusive, quando a pessoa consegue dizer não gosto de empoderamento, ele está se empoderando do direito de dizer que não gosta do termo empoderamento, do conceito de empoderamento. Então, a gente tem que respeitar, porque, inclusive, é poder dizer que não gosta do termo empoderamento. Então, é poder também dizer não aceito que os meus direitos sejam violados. É poder dizer, né? Fica meio redundante mesmo, é poder dizer eu exijo respeito a mim, a minha pessoa, ao que eu penso, ao que eu sou. Eu existo e exijo respeito, né? Oi, deixa eu ler que tem uma mensagem grande aqui, eu vou gastar um pouquinho do tempo aqui para ler. Diana Inchad, né? Acho que deve ser, desculpe aí que eu sou ruim, acho que é Tupi-Guarani, deve ser, né? Porque desse apóstrofo aí, né? Eu não entendo, embora eu tenha morado um tempo lá no Paraguai, aprendi algumas palavras do Guarani, muitos anos atrás, há mais de 30, não lembro mais muitas palavras, mas deve ser Inchad, né? Alguma coisa assim. Se quiser vir aqui para a sala, Diara, está aberto aqui, é só solicitar e eu mando o link para você, tá bom? Olá, peço desculpas por esse tipo de mensagem, obrigado por ser seu amigo, meu nome é Diara Inchad e eu sou francês, sou importador de cacau, manteiga verde, vermelha, importador de acessórios automotivos, eu acho que está fora do contexto, né? Deve ser, mais que eu vou, inclusive, vou remover aqui, viu, gente? Excluir o comentário e remover, está me parecendo com cara de golpe, acontece muito ao vivo isso aí, viu, gente? Mas tudo bem. Foi importante, eu pensei que era um comentário sobre a live aqui, mas já está removido. Boa noite, Rose Lima, estamos sempre de olho aqui, qualquer coisa também vocês podem me avisar aqui que eu removo, viu? Boa noite, Solange, Regina, Teles, Martins, boa noite, Rose, de Belo Horizonte, obrigado pela oportunidade, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, então, monitoramento e avaliação. Lembra que eu falei para vocês da transversalidade, da interdisciplinaridade, que esses temas eles vão se cruzando em todo momento? Então, vai aparecer muitas vezes a prevenção e a intervenção, sempre vai ter monitoramento e avaliação. É deles que aparece os impactos, resultados e as transformações. Também a perspectiva de intervenção é uma resposta em situação de crise, em situações de crise. Por exemplo, nós tivemos, e não será a última, infelizmente, né, porque a tendência universal é essa, os desafios postos à pandemia do coronavírus, do Covid, né, do coronavírus, que foi uma situação de crise, como temos também enchentes, situações de calamidade pública, desastres naturais, incêndios, etc., que vão exigir da rede de serviços socioassistenciais uma resposta a uma determinada situação de crise. Nós vamos falar sobre isso aqui. Como intervir, como interagir numa situação de crise. O que fazer e como fazer numa situação de crise. Então, nós vamos vendo elementos que são centrais no nosso processo de trabalho dentro da rede. Mas não se limita só a isso. Mônica de Aure, o monitoramento e a avaliação não seria da vigilância socioassistencial? Sim, Mônica, também, mas não só. Vou dizer por quê. Porque, infelizmente, não está acontecendo. Mas uma série de coisas que a gente vai ver aqui não está acontecendo, mas deveria estar acontecendo. O Ministério Público estar constantemente monitorando e avaliando toda a rede de serviços socioassistenciais. Está no manual do Ministério Público que, há pelo menos cada semestre, ele tem que se reunir com toda a rede para ouvir a rede, entender a rede e saber o que é que está bom e o que é que não está bom dentro da rede. Não tem acontecido isso, porque o Ministério Público, não todos, mas alguns, têm sido relapso, e porque a própria rede não conhece esse direito de se reunir, inclusive nessa reunião, solicitar via Ministério Público as qualificações da NOB SUAS ARH para toda a rede. Então, o monitoramento e avaliação são instrumentos de validação de gestão de projetos sociais, instrumento de validação de políticas públicas e políticas sociais, instrumento de validação, acompanhamento e pós-resultado ou não, construção de indicadores, de teses,
de doutorado, de mestrado, de livros, de programas de serviços das mais variadas espécies. Gestão de projetos sociais, já falei, assessoria e consultoria, tem avaliação e monitoramento, a própria instituição tem que ter avaliação e monitoramento, todas elas. O que mais? Então, avaliação e monitoramento não é um conceito vago ou específico da vigilância socioassistencial, embora a vigilância tenha também essa necessidade, embora esteja contemplado na PNAS, na NOB-SUAS também, e na PNAS, na NOB-SUAS, deixa eu ver aqui mais, não me lembro se está na LOAS, está na LOAS também, então tem lá, mas não se resume a isso. Como a gente está falando da rede de serviços socioassistenciais, nós não estamos falando só da PNAS, nem só da LOAS, nem só do SUAS. Nós estamos falando de um apanhado de instituições que inclui, eu não vou conseguir me lembrar de todos aqui agora, mas aos poucos a gente vai lembrando. Inclui, mas não se resume. O executivo, o legislativo, eu já ampliei bastante, e o terceiro setor, bem como a sociedade civil em geral. Então, rede de serviços socioassistenciais é muito amplo. Inclui Conselho Tutelar, Ministério Público, CRAS, CREAS, Centro POP, CAPES, Saúde, Educação, escolas no geral, delegacias, o judiciário, acho que eu já falei, o judiciário, a Câmara dos Vereadores, enfim, as igrejas de confissão religiosa, inclusive, e as instituições privadas que ofertam ou oferecem algum tipo de assistência social. Mas eu não concordo com instituição privada oferecendo assistência social. Eu também não, mas elas existem. Eu não concordo com depoimento especial. Eu também não, mas eles existem e estão sendo realizados. Eu não concordo. Uma coisa é eu concordar ou não com determinado elemento ou determinado construto histórico ou teórico da intervenção profissional. Outra coisa é eu, em função de discordar daquilo, me furtar a estudar e conhecer o elemento para poder até construir uma defesa maior dos motivos do porquê eu não concordo. Mas está certíssimo, não deixa de estar certo também, viu, Mônica? É da vigilância, mas não se resume à vigilância. Então, como nós estamos falando da rede, tudo que eu apresentar aqui para vocês é mais amplo do que um serviço, do que um aspecto. Mas, na dúvida, façam como a Mônica, pergunte, questione, que aí eu também me ajuda bastante, eu fico muito feliz quando vocês perguntam, né? Me ajuda bastante. Jonatas, de Uberlândia, Minas Gerais, boa noite, seja bem-vindo. Elida Maia, de São Luís, Fepetina, acho que é Fepetina, né? Não sei. São Luís, enfim, né? São Luís, Maranhão, cidade que eu gosto muito de ir, já fui, acho, mais de 10 vezes ministrar eventos e cursos lá, me acolhem muito bem, dá um público muito bom, o pessoal gosta de estudar naquela região ali. Maranhão tem um futuro muito brilhante pela frente em função disso, um povo brilhante, que ainda sofre com as correntes do coronelismo, de uma determinada família, que eu não vou dizer aqui o nome, mas que historicamente empobreceu o Maranhão, desviando seus recursos, e eu faço essa denúncia pública aqui, e dificultando o desenvolvimento do Maranhão por causa do cartel e do coronelismo. Mas o futuro reservado para o estado do Maranhão é muito brilhante, porque o povo daquela região é muito estudioso, gosta muito de estudar. Eu tenho muito prazer em dizer que tenho muitos amigos ali. Jussiara, que bom que você chegou, já estava preocupado. Gente, olha, compartilha aí o link, manda para os grupos que você tem, para a sua rede, manda aí para os grupos do WhatsApp, manda aí para os grupos, traz o povo para cá, vamos estudar. Esse é um evento público, é um evento gratuito, todos podem participar. Bom, voltando aqui, então, nós precisamos falar da questão da inclusão social. A Gladys perguntou, e aí a gente volta. Quando pergunto, eu interrompo aqui e volto. Gladys perguntou, por que você não concorda com o terceiro setor inserido, deve ser o terceiro setor, né? Com o terceiro setor inserido na rede. Não é exatamente porque eu não concordo, né? Não é uma questão de não concordar, porque o terceiro setor, quando o terceiro setor ele interfere na assistência social, significa que o estado de bem-estar social, chamado welfare state, não funcionou, ou a própria social-democracia não funcionou, ou os direitos sociais
não funcionaram. Então, não é que eu não concorde. Ele existe, a gente precisa estudar, compreender, inclusive o trabalho, presto assessoria para instituições do terceiro setor, associações, instituições de assistência social as mais variadas, mas ela é a lacuna da falha, ela é a confissão da falha da política e da rede de serviços socioassistenciais. Ela só existe quando o Estado não alcança uma demanda reprimida que está lá. Então, ela é o fracasso do Estado, ela é o fracasso de toda a rede, no sentido assim, não estou culpando a instituição por ela existir, ela encontrou um espaço que poderia ofertar um serviço e o fez, mas aquele espaço onde ela encontrou para prestar aquele serviço só existe porque o Estado falhou, o Estado não viabilizou o direito daquelas pessoas, então entrou o terceiro setor e acaba inserido na rede. E aí entra uma série de outras questões que a gente vai vendo aqui, que já são antigas do neoliberalismo, do neoliberalismo, que é a filantropização, a focalização, a caridade e a não responsabilização do Estado. Então, o Estado transfere, se a gente apoiar a iniciativa do terceiro setor dentro da rede de serviços socioassistenciais, o Estado acaba transferindo para o terceiro setor as suas obrigações em relação às pessoas e em relação ao compromisso que ele deveria ter com as pessoas. Então, é por isso que eu não concordo com o terceiro setor inserido na rede, embora vou trabalhar, se ele estiver inserido, vou buscar apoio, vou oferecer meu apoio, mas esse é a gente não pode abrir mão do nosso posicionamento ético, da nossa compreensão teórica. Né? Existe aquilo que teoricamente é o mais correto e existe aquilo que está no mundo concreto. E aquilo que está no mundo concreto nem sempre é dado a nós como uma realidade tangível. Então, a gente imagina algo que seria o mais ideal e vive o que tem. E o que tem é isso, é o terceiro setor na rede. Mas obrigado pela pergunta, Gladys, muito pertinente, por sinal. Plantão agitado, né, Jussiara? É assim mesmo. Vamos lá. Hélida, isso que você falou é uma verdade. Nosso estado é rico, mas não temos oportunidade. Verdade. É isso aí. Parabéns aí, o estado do Maranhão. Marli Cândido, de Cascavel, um abraço, grande Cascavel aí. Lido Oeste também, Capitão Leônidas das Marques, essa região toda aí. Jô Rezende, boa noite. Jonatas Santos, mas o Estado governa, a exemplo de São Paulo, é suficiente para ter na íntegra a rede eficiente? Sim, com certeza. Jonatas Santos, a São Paulo, quanto mais dinheiro, olha só, que a disparidade, gente, ela se passa assim, quanto mais dinheiro tem uma cidade, mais desigual ela é. Então, não é por falta de dinheiro que existe a desigualdade, é por falta de oportunidade, é por falta de política pública séria. Né? E São Paulo, quando ele já vem sendo construído, é um processo de 500 anos. São Paulo não foi construído para excluir agora. São Paulo é uma máquina de exclusão social, como é o Rio de Janeiro, como é o próprio as capitais, Salvador, Minas Gerais, Belo Horizonte, Florianópolis, as capitais quase todas. Então, elas foram construídas para serem segregadoras. O processo histórico delas foi construído para ser assim. Então, ela tem uma estrutura para segregar, para promover o racismo, para promover a criminalização da pobreza, para promover a necropolítica. Ela tem uma estrutura para isso. Ela foi construída assim, para manter posições ocupadas, para continuar fazendo isso. Então, o Estado de São Paulo tem condições de enfrentar, de ter uma rede socioassistencial eficiente, tem condições sobradas. Mas não só São Paulo. O processo tem que ir para além disso. Por exemplo, quando eu vejo pessoas que saem aqui da minha região para ir para São Paulo, às vezes passa 2 anos lá, trabalha e volta para cá. Alguns dão certo, conseguem construir um capital, volta para cá, compra uma casinha e se aquieta. E se aquieta, como diz aqui na minha região, se acalma, né? Fica aqui, né, tranquilo. Outros vão para lá e para poder voltar, os familiares daqui têm que ajudar, pelo menos com a passagem, para a pessoa voltar de lá para cá. Se a pessoa for um usuário de dependência psicoativa aqui e migrar para São Paulo, quando chega lá, ele acaba indo parar naqueles que eles denominam de forma pejorativa como Cracolândia. Então, existe uma série de questões, mas São Paulo tem condições sobradas, mas é complexo, é multifacetado, é multidimensional, dinheiro tem de sobra, mas teria
processo de trabalho muito bem articulado, que não fosse higienista, que respeite os direitos humanos e que trate o macro, do macro para o micro e do micro para o macro. Tem solução? Com certeza tem. E eu vou mostrar para vocês durante esse curso, eu tenho capacidade de mostrar, inclusive se alguém quiser eu posso montar um plano piloto para São Paulo, mostrando para vocês que é possível. E uma das coisas possíveis é São Paulo trabalhar trabalhar com as pessoas que estão lá, mas, por exemplo, querem voltar para seus lugares, para seu lugar de origem. Há muita gente em São Paulo que quer voltar para a sua região de origem. Basta simplesmente o governo federal, aliado ao Estado de São Paulo, criar um sistema de habitação na cidade de origem, de onde aquela pessoa veio, para as pessoas que estão lá e para as que estão de fora voltar para o local. Porque a maioria não é de lá, é de outro estado. Que foi para lá e não consegue voltar. O problema, com certeza, Jonatas, a gente vai falar sobre isso em determinado momento, a corrupção existe e ela é um grave problema no Brasil, mas não é o principal problema. O dinheiro que é tirado pela corrupção dos cofres públicos no Brasil não chega a 1% do PIB. Não chega a 1% do PIB. Então, quem é o grande vilão do PIB? Os juros do banco em função da dívida pública, que foi construída para comprar armas que a Europa não queria mais, ou até mesmo os Estados Unidos, armas defasadas, endividamentos para o chamado milagre econômico a partir dos anos 60, mas antes disso já tinha dívida a partir de Dom Pedro, o endividamento começou por ali, e que hoje leva 47% do PIB só para cobrir os juros todos os anos. Esse é o grande problema do Brasil. Ninguém quer falar sobre isso, nem um político, nem um presidente A, B, C ou D, ninguém nem mexe com isso, ninguém nem toca no assunto. Mas esse é o grande problema do Brasil. Nós temos um devorador dentro do Brasil que devora 47% do PIB todos os anos. Não é para pagar a conta, é para pagar só os juros. Mas eu vou tentar focar aqui, viu, pessoal? Porque senão a gente vai para outro lugar, né? O tema é importante, a gente vai chegar lá num determinado momento, nós vamos chegar lá, não se preocupe, mas vamos tentar focar aqui. Vamos lá, então. O Jonas está dizendo, mas eu não conheço nenhum governo público que conseguiu se manter de forma eficiente como terceiro setor. Bom, eu vou lhe provar o contrário, Jonas, te prometo isso. Vou te provar o contrário, historicamente, mas não nesse momento. Vou deixar mais à frente, a gente retoma, né? O terceiro setor, ele pode, inclusive, ser um aliado do governo liberal ou do governo neoliberal. Ele é, de fato, um aliado. Mas, numa social-democracia, ele é a confissão de que o Estado não funciona. Mais à frente a gente vê isso, tá bom? Respeito sua opinião, seu posicionamento, também penso assim, né? Não discordo apenas do modelo de governo. No modelo de governo liberal ou neoliberal, o terceiro setor é um excelente aliado. No modelo de governo mais social ou social-democrata, o terceiro setor, funcionando muito bem, inclusive, é uma confissão de que o Estado não está funcionando. E a rede de serviços assistenciais também está deixando a desejar muito. Vamos lá. Então, dentro da perspectiva de inclusão social, nós temos aqui inclusão social e cidadania. Muito cuidado também com o termo inclusão social, porque ele hoje já é muito polêmico e traz uma série de prejuízos para os direitos sociais e para os sujeitos sociais como um todo. A inclusão social, que se refere ao processo de garantir que todos os membros de uma sociedade tenham acesso aos mesmos direitos, oportunidades e recursos, independente de suas características pessoais, como raça, gênero, etnia, idade, orientação sexual, origem étnica, condição física ou econômica, leva à ideia de que oportunidades e recursos têm acesso aos mesmos direitos, oportunidades e recursos, não responde à diversidade. Então, a inclusão, como está posta pela teoria mais antiga, digamos assim, mais conservadora, mais arcaica, não leva em conta as variáveis daquilo que nós chamamos de privilégios ou de diferenças, que é, por exemplo, uma pessoa com deficiência, uma pessoa que acessou historicamente, no seu processo histórico no passado, uma educação de péssima qualidade, agora vai ter os mesmos direitos e oportunidades aqui relacionado ao outro que frequentou uma escola de ótima qualidade. Então, não vai funcionar. Por exemplo, as mulheres ganhando menos que os homens, né? É um processo de uma construção histórica.
Então, a igualdade dentro da inclusão social não responde mais aos interesses do debate teórico. A cidadania e a inclusão social, quando debatido apenas pelo prisma da igualdade, inevitavelmente vai levar a discussão a cabo de defender a meritocracia em detrimento de direitos sociais propriamente ditos. Então, é uma discussão que ainda precisa ser muito ampliada, não tem como resumi-la aqui, mas a ideia básica é essa: a superação do conceito de inclusão simplesmente por igualdade deve ser acrescido do termo equidade. Aí a gente já está pensando que a inclusão precisa que as pessoas tenham acesso aos mesmos direitos, oportunidades e recursos, mas com condições especiais que atendam o seu processo histórico e a diversidade da sua existência. Do contrário, não funciona, né? Isso é o que a gente tem estudado de forma exaustivamente até aqui e tem chegado nessa conclusão lógica e crítica de que grupos variados de pessoas com nuances, com perspectivas, com variações de violações de direito ou de negação de direito vão necessitar de determinados privilégios específicos. Então, não basta que as oportunidades sejam iguais, os direitos sejam iguais, os recursos sejam iguais. Ou seja, não é aos mesmos direitos, mas aos direitos suficientes para satisfazer a violação de direito. As oportunidades que sejam adequadas à superação da sua vulnerabilidade ou da sua própria exclusão social causada pela negação do direito, quer seja pelo Estado ou por terceiros. Então, quando a gente está falando de equidade, aí nós estamos pensando, então, o Estado está adequando o direito, a oportunidade e os recursos para atender especificamente a variação histórica do processo de exclusão de determinados grupos, sujeitos ou pessoas. A igualdade não atende mais os direitos sociais. Então, é uma discussão que ainda está amadurecendo, ela é muito profícua, muito ampla, ela é importante também falar de igualdade, mas com o entendimento de que iguais devem ter direitos iguais, diferentes devem ter direitos diferentes. Eu acho que o resumo é mais ou menos isso. E esses direitos diferentes não é para negar direito, são direitos diferentes melhorados, direitos diferentes adaptados às suas condições de existência. Eu não sei se eu estou me fazendo entender aí. Se eu me enrolar, por favor, às vezes eu divago, né? Se eu divagar demais aí, ficar perdido na maionese, por favor, me chamem aí nos comentários, porque eu vou gostar muito de responder vocês. Não me deixem sozinho, viu? Vão comentando aí comigo. Vamos lá, então. Luciana Lu, aula esta maravilhosa, quanta coisa boa. Obrigado, professor Davi. Obrigado, Lu. Um abraço. Obrigado por estar aqui. Rosa de Saron. Boa noite, companheiros. Boa noite. Rosa, seja bem-vinda. Antônia Anja, boa noite. Ana Lúcia da Silva Jerônimo. Ótima aula, obrigado. Jonathan Santos, igualdade e equidade. Isso. Vamos lá, então. Então, nós temos como objetivo, nesse conceito da inclusão, o princípio de eliminar as barreiras que impedem certos grupos, né, de participar plenamente na prática e nas atitudes que promovem a igualdade e a justiça social. Né? Vamos em frente? Hoje é só introdução, viu, gente? A gente vai aprofundar isso. E no conceito de cidadania? Também é outro tema extremamente polêmico, porque a cidadania, dentro da rede de serviços socioassistenciais, não pode estar atrelada exclusivamente a R. Marshall. Pelo contrário, ela deve muito além de Marshall. O conceito de cidadania, ele já foi muito difuso, ele já foi muito confuso. Se você pensar a cidadania na Grécia Antiga, na Roma Antiga, o conceito de cidadania para uma pessoa que é extremamente nacionalista ou até mesmo patriota, o conceito de cidadania é um. Para uma pessoa que está em situação de migração, o conceito de cidadania é outro. Para uma pessoa que está numa situação de isolado politicamente, ou seja, está eu esqueci o termo agora, um país em situação de guerra, em que a pessoa foi colocado em um sistema ou seja, está sem cidadania, uma pátrida tem um sentido diferente de cidadania.
uma pessoa numa situação de guerra tem outro sentido. E aí, politicamente, isso se diverge, isso também traz uma grande divergência. E aí, na educação, nós temos um tema polêmico, que eu já debati outras vezes aqui com vocês. Eu vou apresentar aqui para vocês, vocês não precisam concordar, mas isso é para além de Marshall. Ninguém se forma cidadão. A cidadania é um direito inato. Esse é o meu entendimento sobre cidadania. E de muitos teóricos dos quais eu tenho lido. Então, assim, a educação vai formar o cidadão. Não, o cidadão é um direito inato. O sujeito nasce cidadão. Então, a gente pode formar em direito cívico, pode se formar em Constituição, em direitos, em normas e tal, etiqueta e tudo mais, mas a cidadania não pode ser definida como algo que eu possuo e vou dar para você por meio de uma andragogia ou de uma pedagogia. Não é um patrimônio meu que eu transfiro para alguém, é um direito inato, inclusive de qualquer imigrante que pisar no solo brasileiro, diz as leis que no momento que ele pisa, ele tem que ser acolhido como cidadão e tratado como cidadão até segunda instância, até que se resolva o que será feito com ele. Então, e aí a gente vai ver, por exemplo, quem mora lá nas divisas do Brasil com a Guatemala, a Venezuela, enfim, a Venezuela mais especificamente, vai ter uma visão diferente disso. Mas, e como pensa e como deve pensar a rede de serviços socioassistenciais? Então, veja como isso tudo é muito amplo, né? Então, a definição de cidadania, ela se refere ao conjunto de direitos e de deveres que o indivíduo possui em relação ao Estado e à sociedade em que vive. Então, esses direitos, o sujeito já nasce com ele. Não é eu, fulano, beltrano, ciclano, o professor, o pedagogo, o psicólogo, o assistente social, o presidente A, B ou C, que vai determinar que fulano é ou não cidadão. Isso já está pré-definido. Então, eu não vou para a escola estudar para, a partir daí, me formar um cidadão. Eu já sou cidadão, vou para a escola conhecer os meus direitos, vou para a escola conhecer os meus deveres, para exercer a cidadania que eu já possuo. Né? Então, isso é muito importante no momento de nós nos posicionarmos dentro da rede de proteção socioassistencial, escolher esses elementos para classificar isso, porque há muito, para não ficar confuso, se nós trabalhamos com palavras, né? Reicheles e Yamamoto dizem que a comunicação e a linguagem são os principais instrumentos. Yamamoto diz que é a comunicação, Reicheles diz que é a linguagem, e vice-versa. Os principais instrumentos de trabalho do assistente social é a comunicação. Então, como eu comunico uma ideia, que vai mostrar a forma como eu vejo o mundo, como é que o mundo foi construído a partir daquela perspectiva da minha intervenção. Então, assistente social, psicólogo, pedagogo, advogado, cuidador social, o educador social, o conselheiro tutelar, porque a rede, aqui tem gente que, eu sei que tem dos inscritos aí que eu conheço, tem conselheiro tutelar, tem assistente social, tem professor, tem pedagogo, tem educador social, enfim, é uma gama de público que está participando desse evento, que é muito grande, e de várias áreas diferentes. E esse entendimento é muito importante para a gente pensar. E quais são os direitos relacionados à cidadania com as quais a rede de serviço socioassistencial deve trabalhar? Por muito tempo, defendeu-se a ideia de que a rede de serviços socioassistenciais, uma ideia equivocada, inclusive, muito equivocada, defendeu a ideia de que a rede de serviços socioassistenciais trabalhava só com direitos sociais. Não fui só eu, mas há 10, 12 anos atrás, fui um dos que começou a debater isso e a criticar esse posicionamento, porque eu não entendo, nunca entendi que a rede de serviços socioassistenciais trabalhe só com direitos sociais. Pelo contrário, quando a gente atende, por exemplo, uma pessoa imigrante, ou migrante ou imigrante, nós estamos trabalhando com direitos civis e direitos políticos, o que não abre mão também dos direitos sociais. Quando nós estamos trabalhando uma série de questões relacionadas ao direito à vida, o direito à liberdade de expressão, a própria liberdade individual no enfrentamento ao preconceito, ao racismo, à discriminação, é um direito civil, que também é um direito político, e dentro dele tem direitos sociais. Então, para mim, a rede de serviços socioassistenciais sempre trabalhou com direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, mas com uma especialização em direitos sociais e a partir destes, a inclusão do devir os demais.
e não o contrário. Então, eu não começo trabalhando direitos civis e nem direitos políticos, embora eles estejam contemplados, eu parto daqui e a rede alcança todos eles, né? Então, é importante a gente pensar isso. Jonatas, inclusive, meu projeto de pesquisa é sobre a atuação do profissional assistente social das UBS, e sua relação com o controle social na saúde, nas comunidades e a formação da cidadania e cidadãos dessas comunidades. Né? Não seria o reconhecimento da cidadania, Jonatas? Eu, se pudesse, humildemente, né, com todo respeito, te orientar, diria, substitua o termo formação da cidadania por reconhecimento da cidadania. Por quê? Porque está lá no nosso código de ética do assistente social, né, porque tem outras profissões aqui, está no código de ética do assistente social, não está a formação da cidadania, está o reconhecimento da cidadania, porque o serviço social entende que a cidadania não é formada, ela é reconhecida, ela já é pré-existente, ela só precisa ser reconhecida no sujeito, e o sujeito precisa gerar a sua autonomia, reconhecer as suas potencialidades e ser empoderado do seu direito. Então, se eu pudesse, Jonatas, dar uma sugestão, seria essa, substituir o termo formação da cidadania por reconhecimento da cidadania. Vamos lá, gente, que povo lindo, maravilhoso vocês aí, graduação em Direito, Jonas, parabéns, Jonatas. Josenildo Francisca e Direitos Humanos, acho que ficou faltando um fragmento, eu não vi, né? Deixa eu ver aqui, mais acima. Rosane, boa noite. Cleonice Ricarte, boa noite. Mônica Clara. Antônia Ângela, já falei, né? Já falei com os demais. Vamos seguindo aqui. Jussiara, vamos ter esse material em PDF? Então, colega, todas as aulas que eu estou dando aqui, elas vão ser armazenadas na minha plataforma de cursos. E lá eu tenho o custo para manutenção. Então, lá na plataforma de curso, todas elas aqui, elas vão ser tudo organizadinhas, vão ser colocadas lá na plataforma do curso. Quem quiser rever, estudar, continuar estudando e acessar o material, vai ter que adquirir o curso lá. E aí tem direito a um certificado de 120 horas, a um curso de R$ 49,90. Não é obrigatório, o curso é gratuito, eu não tenho condições de dar o certificado, porque para ter o certificado, tem que estudar mais exaustivamente, tem que fazer a prova sobre aquele conhecimento, a avaliação, e tem que construir o banco de dados para justificar o certificado. A plataforma que eu uso tem inteligência artificial, ela tem um relógio contador que marca o tempo de estudo, ela tem QR Code, ela mostra a você como está o seu boletim de estudo certinho. Se alguém questionar o seu certificado, tem um QR Code, é só apontar a câmera do celular para o QR Code e ele vai carregar o seu boletim mostrando se você estudou ou não estudou, né? Então, por isso, é R$ 49,90. Quem tiver interesse, depois é só falar comigo aí no meu... mandar, eu quero, que eu mando meu WhatsApp, você entra em contato comigo e a gente vai a partir dali. Serão 12 dias, 120 horas, com material didático, prova, avaliação, quiz e tudo mais que é de direito. Vamos lá, então. Jô Rezende, Serviço Social, seja bem-vinda. Josenildo, falo que trabalhamos com direitos humanos também, com certeza, né? Mas os direitos humanos, Josenita, eles são da norma internacional. Eles se materializam dentro da norma fundamental brasileira como direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Na norma internacional, ele está diluído em direitos humanos. Na norma fundamental, que são as normas nacionais, ele está construído em torno dos direitos civis, políticos e sociais. Mas um contempla o outro, né? Certo, Rose? Eu vou querer o certificado, certinho, tá bom? Então, depois eu mando, vou digitar aqui meu WhatsApp para vocês, né? Quem não tem, deixa eu colocar aqui rapidinho, que aí fica mais fácil para vocês entrarem em contato comigo, quem tiver interesse. Aí a gente já continua. Vamos lá, então. Tá aí o meu WhatsApp na tela, anotem. Eu vou tirar, daqui a pouquinho eu já tiro, viu, gente? Então, continuando, dentro da perspectiva do enfrentamento à desigualdade, Jô Rezende, tem duas Jô Rezende aí? Aparece, né?
Vamos lá. Então, dentro de uma perspectiva de enfrentamento de desigualdades, há de se entender o processo histórico. Lembrando a vocês que hoje é só a introdução, tudo isso a gente vai aprofundar muito mais ainda dentro do nosso estudo ao longo dos 12 dias. Entendendo as desigualdades a nível de mundo, vamos começar falando de mundo. Nos anos de 1960, 1949, foi construído um primeiro indicador sobre desigualdade e 96% da população mundial vivia abaixo da linha da pobreza. Sabe o que significa isso, gente? 96% da população mundial vivia abaixo da linha da pobreza em 1949 até 63. 96%. Então, veja como. Aí as pessoas às vezes dizem, mas antigamente era melhor. Não, nunca foi melhor. Antigamente era pior, muito pior. A gente pode, os saudosistas que me desculpem, mas eu consigo apresentar aqui para vocês dados e informações, as mais variadas. Por exemplo, mortalidade infantil altíssima, tempo de vida, né, a expectativa de vida, houve épocas que era de 29 anos, depois foi aumentando aos poucos. A violência doméstica contra a mulher era legitimada e normalizada. Enfim, uma série de questões que a desigualdade antigamente era muito maior do que é hoje. Então, na evolução dos próprios movimentos sociais no processo histórico, que a gente vai ver alguns aqui, a gente vai vendo que a desigualdade foi enfrentada das mais diversas maneiras, a gente vai ver algumas delas, inclusive nos países nórdicos, nos países hoje que são considerados os melhores países para se viver, os países de primeiro mundo. Como é que foram enfrentadas as desigualdades? Ali não tinha desigualdade? Na Europa, houve tempo que não tinha nada para comer. Era rato, cobra, besouro e era nada. Por muitos anos. Esses países que hoje a gente tem como os melhores países para se viver no mundo, já viveram o seu período de trevas, o seu período de extrema pobreza, de extrema miséria. Como é que eles mudaram? Isso é curioso, não é? Como é que esses países evoluíram? Como é que eles alcançaram o status de país de primeiro mundo? Eu vou te dizer para você, pode ter certeza de uma coisa, não foi com Estado mínimo, não foi com liberalismo e nem com neoliberalismo. Pelo contrário, eles quebraram em função de liberalismo e neoliberalismo. Não vou gastar tempo com isso aqui agora, mas mais à frente vou mostrar para vocês que o Estado mínimo já quebrou vários países e só se resolveu com o Estado máximo. Então, o Estado mínimo faz a confusão, os capitalistas tiram o que podem e quando o Estado está quebrado, aí dizem, não, agora precisa de um Estado máximo. Quando o Estado máximo assume e levanta o país, lá vem o Estado mínimo dizendo que o Estado máximo não presta. Por quê? Porque os capitalistas querem instrumentos, políticas e leis que lhes permita explorar o que foi economizado com o Estado máximo, a riqueza que foi gerada com o Estado máximo. E aí, quando se permite que o liberalismo e o neoliberalismo assumam totalmente, que hoje os modelos de governo no mundo todo estão mesclados, não existe mais modelo puro, né? A maioria deles segue o pensamento keynesiano, então é mais social-democrata, é mais social do que liberal, por assim dizer. Mas os capitalistas adoram um governo liberal, porque eles sabem que no liberal eles têm a oportunidade para extrair tudo o que eles puderem do capital e quebrarem, se possível, o país, né? Então, nós temos aqui alguns elementos que a gente vai discutir durante o processo. Nós temos políticas de distribuição de renda, né? Não só no Brasil, inclusive, nós temos a renda cidadã, que foi criada em 1999, que deveria distribuir um salário mínimo por família, em alguns casos por pessoa no Brasil, que é uma lei que foi criada pelo Gustavo Buarque, mas que nunca saiu do papel. Ela existe, ela foi aprovada, promulgada, está tudo certinho, mas não foi aplicada.
É uma lei. A questão do acesso à educação de qualidade, a gente vai ver só também que é senso comum dizer que a educação pode transformar o mundo, isso é um senso comum, no momento oportuno a gente vai falar sobre isso. A educação não tem o poder de transformar o mundo, eu sou uma das poucas pessoas que diz isso diretamente, mas nenhum dos grandes teóricos da educação disseram algum dia que a educação poderia transformar o mundo. No máximo, as pessoas, mas não é de forma irresponsável transformando a educação no Messias da transformação societária, no milagre da transformação societária. Nós temos 11 direitos sociais e pelo menos 11 direitos sociais precisam ser contemplados, viabilizados, trabalhados para a gente pensar que a educação não é a filha órfã que tem toda a responsabilidade do mundo de transformar a sociedade sozinha, porque criança não aprende com fome, porque criança exposta à situação de violência, ou mesmo adulto, desempregado, com a vida precarizada, não consegue aprender tanto quanto outra criança que é acolhida, que tem o que comer, que se alimenta, que vive uma vida mais tranquila. Então, a educação sozinha, ela não é o botão que vai transformar o mundo. Pelo contrário, esse messianismo delegado à educação precisa ser repensado, porque a gente precisa ver, a criança ela vai aprender se a educação for de qualidade, mas ela vai aprender se a vida dela também for de qualidade. Porque se houver uma disparidade entre a qualidade do que ela é, do que ela vive, e a qualidade da educação, o máximo que vai acontecer é ela ser segregada, ou seja, as pessoas vão dizer, não, você não tem, como já acontece no Brasil, você não tem qualidade para acessar essa escola, porque a sua qualidade de vida é diferente da qualidade de vida da escola. Então, você não passa de ano, você não consegue aprender o que a gente ensina, então você não consegue se alfabetizar, por uma série de problemas, então não é Messias. O povo certo no poder, tem sentido também, né? Mas, numa perspectiva de rede de serviços socioassistenciais, nós pensamos que o debate em torno da transformação societária, ela não pode ser excludente no sentido de acolher as outras ideologias e de que as outras ideologias entendam, por meio do diálogo, o que é que funciona dentro da política pública e o que é que não funciona na política pública. Não é a rede de serviços socioassistenciais hoje no Brasil, ela é suficientemente madura para não depender mais de político A, B, C ou D. Ela é suficientemente madura para funcionar, embora alguns façam cortes aqui, outros ali, né? Alguns cortem o orçamento da assistência social, ou cortem os direitos que estavam viabilizados, ou cortem determinados grupos de conselhos que fortaleciam a rede, mas ela por si só, ela já é muito forte. Ela sofre ameaça? Sofre. Mas ela não. O debate aqui não é sobre essa ideia de político A, B ou C, mas qual é o modelo de governo ou de gestão que fortalece ou que precariza a rede, embora ela é suficientemente forte para existir por si só. Existem modelos e modelos, a gente vai ver vários aqui, mas eu não me refiro aqui, gente, e quero deixar isso muito bem claro, a nenhum político, a nenhum grupo político ou partidário, e sim a modelos de governo, formas de governar, que fortalecem a rede ou não fortalecem. E aí, infelizmente, quando eu citar determinados modelos, vai ficar escancarado que eu estou falando da pessoa A, ou da pessoa B, ou da pessoa C. Mas, de modo geral, quero dizer para você, nem A, nem B, nem C, nem D estão se importando de 47% do PIB ser comido para pagar juros da dívida pública todo ano. Isso aí ninguém está se importando. Né? Então, está todo mundo, estou nem aí. E aí eu fico preocupado que nas redes sociais está uma multidão de cabos eleitorais de A, B, C ou D que também não pensa sobre isso. Porque é que nenhum deles se importa em resolver o maior problema do Brasil, que leva 47% do PIB, que poderia transformar o Brasil rapidamente, em questão de 5 anos, num país de primeiro mundo, se esses 47% fossem destinados para saúde, previdência, educação, assistência, meio ambiente, habitação, etc. Isso é ter consciência política. Então, no momento que eu perceber as pessoas
discutindo. Isso é um problema da nossa rede. Nossa rede hoje sofre de financiamento, o orçamento é precário, não é suficiente, embora ela tenha uma estrutura suficiente para se manter no sentido político e se fortalecer na sua intervenção. Vamos lá. Então, nós temos aqui política de distribuição de renda. Não existe política social sem distribuição de renda. Não é possível existir rede de serviços socioassistenciais sem distribuição de renda, sem educação de qualidade, mas que primeiro vem a distribuição de renda, sem saúde pública de qualidade e o acesso a serviços médicos, e o empoderamento econômico, ele não é diferente e, ao mesmo tempo, de política de distribuição de renda pelo seguinte: distribuir renda não necessariamente empodera economicamente as pessoas. É um direito, mas não necessariamente vai empoderar. Empodera um e não empodera outro. O que é o empoderamento econômico, então? É criar outras vias de acesso político para a vida econômica, para que as pessoas acessem a economia, sem que seja por meio da distribuição de renda. A distribuição de renda é importante? Sim. Deveria ser uma porta de entrada, se transformou numa morada. Deveria ser algo temporário que empoderasse economicamente as pessoas, mas em função de uma série de problemas históricos, geracionais, culturais, estruturais, não funcionou, não vai funcionar e nem por isso tem que deixar de existir. Entende isso? As políticas de distribuição de renda no Brasil encontraram no discurso liberal uma forte resistência. No discurso neoliberal, no discurso de Estado mínimo, aquele que quebra os estados, que quebra os países, e depois coloca a culpa no Estado máximo, aquele. Por quê? Porque se a gente hoje vivêssemos num Estado totalmente liberal ou totalmente neoliberal, não existiria a rede de serviços socioassistenciais. Ela seria toda privatizada e toda transferida para o terceiro setor e para o segundo setor. Ela não existiria dentro do poder público. Eu estou me fazendo entender, gente? Eu estou me fazendo entender? Então, quando os direitos são negados pelo Executivo e pelo Legislativo, quem é que viabiliza o direito? Alguém responde aí para mim, nos comentários. Quem responder aí, eu vou aplaudir você de pé pela consciência política. Quando o Executivo, o Legislativo, por meio de suas instituições, viola direitos civis, sociais e políticos, quem é que viabiliza esse direito violado? Alguém pode responder? Por favor, comente. Nós temos uma estrutura no Brasil composta basicamente de 3 poderes e existe aí um quarto, que deveria também ser um poder, embora não seja, mas deveria ser, que é o Ministério Público, o guardião dos direitos civis, sociais e políticos. Mas ele não tem o poder de responder por direitos sociais violados. Nós temos 50% dos benefícios de prestação continuada e aposentadoria, principalmente a rural, a especial, aposentadoria especial, que são negadas pelo Executivo e só são viabilizadas pelo Judiciário. Obrigado, Joselita, pela compreensão. Só o Judiciário que atende. Nós temos N direitos sociais, civis e políticos negado, escrachadamente negado pelo Executivo e pelo Legislativo, sumariamente, repetidamente, que acaba chegando lá no Judiciário. Então, hoje, critiquem quem quiser, pensem dessa forma quem quiser, eu não vou desrespeitar a sua liberdade de pensamento, mas nós, aqui da rede de serviços socioassistenciais, temos 2 pilares de defesa, e só 2, não temos 3. Primeiro, ele não viabiliza diretamente os direitos, mas é uma ferramenta extraordinária, o Ministério Público, e segundo, o Judiciário. Porque é ele, e somente ele, quem vai nos dar respostas mais assertivas a respeito de direitos sociais, civis e políticos em detrimento dos outros. Nos outros, nós seremos enrolados, nós seremos
elogiados, seduzidos, mas não teremos a resposta que queremos, ou que precisamos, ou que a rede de serviços socioassistenciais precisa. Eu poderia citar aqui uma enormidade de situações, mas vou citar algumas. Exemplo, só algumas, só para a gente evoluir. Exemplo, o BPC, o benefício de prestação continuada em acumulação com o Bolsa Família. Quando foi que o legislativo ou o executivo se preocuparam em garantir que as pessoas que tinham BPC também poderiam ter direito a acessar o Bolsa Família e vice-versa? Nunca foi necessário o judiciário também, já é o segundo caso, falei das aposentadorias e do BPC, agora estou falando de um terceiro, foi necessário o judiciário intervir para que as pessoas com a Bolsa Família não fosse inclusa na renda per capita o Bolsa Família. Terceiro, já fiz dois. Terceiro, quem foi que defendeu a tese, a ideia de que, depois virou lei, mas primeiro se tornou jurisprudência, de que 2 idosos na mesma casa poderiam ter direito ao ao BPC, poderiam acumular BPC, e o BPC de um não influiria na renda per capita do outro? O judiciário. E eu tenho mais de 70 situações assim, para a gente pensar a respeito disso. Agora, os debates político-partidário em torno dessa disputa dos 3 poderes aí é uma situação para a gente debater numa outra situação. E todo ser social, por natureza, é um cidadão político. Aquele que silencia, o silêncio é um protesto. E aquele que fala, qualquer coisa que diga, também estará protestando, seja o que for. Né? Em tese, o juiz tinha que ser imparcial, mas neutro. Só shampoo é neutro. Qualquer base epistemológica de discussão, ela tem um fundamento. A gente vê o mundo, interpreta o mundo com base em algum fundamento. Ou, em tese, dentro do serviço social, e agora não estou falando para toda a rede, em respeito aos demais profissionais, existem profissões que algum exercício profissional, determinados exercícios profissionais são imparciais e neutros dentro da mesma profissão. É o caso do direito. O advogado é parcial, o juiz, em tese, deveria ser imparcial, mas não é. O promotor também é parcial e o Ministério Público também assume a ideia da parcialidade e, às vezes, da imparcialidade. Mas, no serviço social, é uma profissão 100% parcial e não neutra. E, inclusive, isso é discussão do pragmatismo, da praxis dentro da mediação, da ontologia e da teologia, da fundamentação do ser social. Eu tenho um curso que fala sobre isso profundamente, é muito amplo, daria debate aqui sobre parcialidade e imparcialidade, neutralidade e não neutralidade, para 3 dias de discussão aqui a gente iria muito longe. Vamos lá, então. Dentro do enfrentamento às desigualdades, a questão da igualdade de gênero, o combate à discriminação, o desenvolvimento de infraestrutura, a participação cidadã, inclusão social, a gente já está em temas transversais do que a gente já viu, o desenvolvimento sustentável, não diz respeito só ao meio ambiente, mas a outras questões, aquilo que o Jonatas tinha pedido mais antes, o combate à corrupção, né, que está em todas as instituições, né, tem um caso aí muito sério que a gente sempre debate, no CRAS e no CREAS nunca tem dinheiro, mas quando chega no fim do ano tem dinheiro para rateio. Aí eu fico sempre me perguntando, como é que nunca tem dinheiro, mas sempre sobra dinheiro, né? Então, tem alguma coisa. E, novamente, aí, só é possível enfrentar as desigualdades por meio também do monitoramento e da avaliação. Eu preciso saber o que é desigualdade, onde está a desigualdade, quem está em situação de desigualdade, em qual território a desigualdade está inserida, para, a partir daí, eu pensar uma proposta de intervenção contra esta desigualdade. Então, eu preciso monitorar, estudar, avaliar, para só a partir daí pensar essa intervenção. Do contrário, não tem como pensar. Também hoje, lembrando sempre, nós estamos na introdução de tudo que a gente vai ver aqui. Dentro do processo de rede de serviços socioassistenciais, as respostas às situações de emergência, que inclui aí
desastres naturais, pandemias, calamidades públicas, incêndios e tal, desocupação também. Nós temos aí a avaliação das necessidades, né? A comunicação clara e sensível, a identificação de públicos vulneráveis, a mobilização de recursos. Tudo isso a gente vai ver num contexto específico de respostas à situação de emergência. Como se trabalha? Como é que o assistente social é chamado para trabalhar? Alguns anos, não muito tempo antes de hoje, nós tivemos um problema. Muitos profissionais do Brasil vieram até mim. Professor, fui chamado para trabalhar no Covid e eu não sei nada. Isso acontece, né? Ou uma outra situação, fui chamado para atender uma situação que aqui na nossa região nós tivemos muitas enchentes alguns anos atrás, e aí o assistente social normalmente é o cidadão de frente, é o profissional de frente que vai estar visitando as famílias, que a casa nem existe mais, ela está na casa de alguém ou num ginásio. Então, tudo isso é parte de um processo de trabalho. Sobre os instrumentos de garantia de direitos. O instrumento garante os direitos. O trabalhador da rede de serviços socioassistenciais, não. O trabalhador da rede de serviços socioassistenciais, ele viabiliza o direito por meio dos instrumentos que garantem os direitos. Quem são os instrumentos que garantem o direito? Nosso colega mais antes falou dos direitos humanos também. A Constituição Federal é a nossa carta magna principal no Brasil. Ela é signatária da Declaração Internacional de Direitos Humanos. Dela e oriundo dela, nós estamos estatutos para os mais variados grupos, as leis para os mais variados direitos, as cartas. Nas profissões, nós temos os códigos de ética, temos o sistema de justiça, temos os mecanismos de monitoramento e fiscalização no Brasil. Nós temos os conselhos, as ouvidorias, as defensorias públicas, tratados e acordos internacionais, e precisaríamos ter mais conselhos, né? Porque conselho é que fortalece a democracia. Uma democracia sem conselho não é uma democracia, é uma oligarquia. Por quê? Se o povo governa através de quê? Nós já temos no Brasil uma democracia indireta. Você só governa, de fato, na hora de votar. Depois você não governa diretamente mais. E aí essa democracia indireta, ela ganha um pouco de representatividade através dos conselhos. Então, em tese, quanto mais conselhos de categorias, conselhos de movimentos sociais, de direitos como um todo, quanto mais conselhos tiver, mais representatividade democrática, e se esses conselhos forem, de fato, compostos paritariamente, já que a maioria deles são compostos politicamente, partidariamente, e não paritariamente. Aí não funcionam. Então, é um grande problema quando os conselhos eles estão compostos partidariamente e não paritariamente, que é uma grande diferença aí no contexto. Porque é o conselho que critica, por exemplo, uma cidade que resolve que tem que arrancar 9 dentes de cada um dos seus cidadãos num determinado projeto de distribuição de renda para as pessoas cuidar dos dentes, né? Como é que cada habitante de um município arranca 9 dentes, né? E houve uma outra situação menor de 32 dentes. Então, é um processo de corrupção. Não é o maior problema, mas é um problema sério que precisa ser enfrentado. Vamos lá, então. Exato, Jonas. É por isso que os liberais querem acabar com os conselhos, né? É o modo de governar deles, né? Nesse contexto de legislação, política pública, nós temos 2 elementos que a gente vai ver mais à frente, que é a diferença entre política social e política pública. Toda política social está inserida numa política pública, mas nem toda política pública necessariamente será uma política social. Pode ser que a política pública não trabalhe, não diga respeito a direitos sociais, portanto, não será uma política social. Então, num contexto de legislação, é importante que conheçamos, dentro da rede como um todo, cada um de nós, conheçamos profundamente os elementos que compõem a rede. Bom, gente, eu só quero mostrar aqui para vocês o que é que a gente vai ver amanhã, né? Então, nós vamos falar amanhã sobre políticas públicas,
políticas sociais, sobre o panorama da assistência social no Brasil e no mundo. Vamos falar amanhã sobre a filantropia, sobre o crowdfunding, né, a filantropia corporativa. Vamos falar também sobre o welfare state e a Grande Depressão e o New Deal, e quando os Estados Unidos quebraram na chamada Depressão dos Estados Unidos em 1929, e que o presidente, então o liberalismo quebrou os Estados Unidos e o presidente Roosevelt, né, ele iniciou ali o welfare state, que foi o estado de bem-estar social, que hoje é dividido em 3 dimensões, uma liberal, uma neoliberal e uma social-democrata. Então, nós temos 3 dimensões hoje do welfare state. Mas quando ele começou, o Roosevelt iniciou nos Estados Unidos, ele iniciou como mais uma perspectiva mais de social-democracia, um programa de assistência social, reformas bancárias e financeiras, ou seja, o Estado tomou conta do sistema econômico, passou a gerir o próprio Estado. Então, uma política de gestão estatal, de fato, para tirar os Estados Unidos da sua falência. Estava falido em 1929, o liberalismo, que naquela época não era neoliberalismo, era liberalismo, faliu os Estados Unidos porque o liberalismo é um gafanhoto. Ele é um parasita que extrai tudo o que pode até não sobrar mais nada. E depois que não tem mais nada, é o caso, por exemplo, da Venezuela, de Cuba, é o caso de vários países do mundo, aí até da própria China. Depois que não tem mais nada, ele entrega ou para a social-democracia, ou para o comunismo, ou para o socialismo. Toma aí, resolve aí. Depois de passar uns anos, ele passa a culpar o comunismo, o socialismo, ou mesmo a social-democracia, pelo Estado quebrado, que ele quebrou antes. Eu conheço a história, então eu vejo muita gente aí falando tanta bobagem, né, na internet, não conhece a origem histórica dos fatos, das coisas, como é que aconteceram. Ninguém sabe que a Venezuela, a partir de 1919, depois de ter sido totalmente sugada pelo liberalismo dela mesma e de outros países, quebrou, e aí agora o comunismo vai resolver o problema da Venezuela, o socialismo, o comunismo, enfim, né? Então, esse é o grande problema da história. E aqui no Brasil não é diferente. Nós temos aqui ondas de social-democracia e neoliberalismo, e às vezes determinados governos que se mostram social-democratas são mais liberalistas, ou liberais, ou neoliberais, do que outros que se dizem neoliberais. É uma confusão aqui muito grande. Mas a gente precisa entender como é que isso funciona, né? Como é que a privatização das estatais acabam gerando um afunilamento da riqueza para a mão dos ricos e o distanciamento do capital da mão dos pobres. E uma série de outros elementos que a gente vai debater bastante aí quando a gente estiver falando de neoliberalismo. Viu, gente? Então, só passando aqui rapidinho para vocês verem, amanhã a gente vai debater isso, também a Segunda Guerra Mundial, o estado de bem-estar social, o welfare state, né, que se dividiu aí em três frentes. Aqui estão as 3 versões, a versão democrata, social-democrata, a versão liberal e a versão neoliberal. A liberal é a do meio, a neoliberal é aquela que nasceu aí mais com Otto von Bismarck, né, na Alemanha. Ela tem uma cara muito assim, de social e tal, mas na verdade ela não é. A gente vai ver aqui amanhã alguma coisa. Também sobre os movimentos pelos direitos civis e as mudanças na assistência social, mudanças que aconteceram primeiro nos Estados Unidos, no mundo, né, que foram, por exemplo, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos em 1950 e 1960, e o movimento do apartheid na África do Sul, de 1950 a 1994, que durou 34 anos, um sofrimento. Também as diferenças, né, entre a liberalização econômica, a redução do welfare state, o ênfase em parcerias público-privada, dentro dessa reforma e mudança no papel do Estado a partir dos anos de 1980 até 1990, dando aí uma grande alavancagem, inclusive, no governo de Fernando Henrique, a ênfase em tecnologia e inovação, as reformas políticas, a participação cidadã, abordagens sustentáveis, respostas à crise. A gente
É transversal, viu, gente? Lembra que eu falei interdisciplinar e transversal. Quem quiser se matricular no curso para fazer revisão, fazer a prova, acessar o material, receber o certificado tudo certinho, o telefone está aí no rodapé do vídeo. Quem não quiser, não precisa, não tem problema. Você pode assistir todas as aulas aqui gratuitas. Serão 12 dias de aprendizado. Peço que você compartilhe, convide outras pessoas, deixe o seu comentário, marca para seguir a página aí, ative o sininho de notificação. Quando eu entrar online, você será avisado que eu estou entrando online, porque todas as aulas serão aqui nesta página também. Nós temos aqui amanhã também o panorama do século XX, né, com o início aí da urbanização, a tecnologia e exclusão digital, as mudanças no mercado de trabalho, o enfrentamento a pandemias e a saúde global, o enfoque na participação comunitária, a migração, as mudanças climáticas, enfim, tecnologia e inovação. Depois nós vamos para a questão das leis, né? Vamos para LOAS, PNAS, SUAS, norma operacional básica, a tipificação nacional de serviço socioassistencial, dividido em proteção social básica, proteção social especial de média complexidade, proteção social especial de alta complexidade. Depois vamos também para as resoluções e normas do CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social, e também um contexto de política pública, política social, diagnóstico territorial, processo de trabalho, avaliação e impacto, as diferenças entre produto, resultado e impacto, tudo isso amanhã. Aí eu queria marcar com vocês aí, perguntar aqui para vocês, por favor, a quem ainda está aqui, antes de sair, responda para mim, qual é o melhor horário? 18, 19 ou 20 horas para o nosso encontro aqui, né? Vamos votar. Eu vou deixar uma enquete aí para vocês, aí no site. Se vocês quiserem votar, vocês votam, mas vocês podem digitar aqui mesmo nos comentários, que eu vou lendo agora, vou ler depois também, viu? Tem muito material aí, só este módulo, são 140 páginas, eu ainda tenho outro módulo disponível na plataforma. 18, 19 ou 20, qual é o melhor horário? Já temos um voto, Lúcia Lu, 20 horas. Jussiara está dizendo 19 horas, Jonatas, 20 horas. Eu percebi que 18 horas é muito cedo, né, gente? Eu já percebi isso. Muita gente está chegando do trabalho, nem tomou banho ainda, nem fez um lanchinho, nem relaxou um pouquinho, nem tomou um cafezinho, nada. Já vai entrar numa aula maciça, assim, fica bastante desgastante. Então, vão ser aproximadamente 12 dias, né? Então, por enquanto, está vencendo 20 horas. Nós temos 3-2, né? Está 3 votos a 2 aí para 20 horas. 19 tem 2, 20 horas tem 3 votos. Agora está 3-3, empatou. Vamos lá, então vai ser 19, já estou sabendo, né, que pelo jeito vai ser 19 ou 20 horas. Agradecer a todos vocês aí pelo carinho e pedir para vocês pegarem esse link aí do evento, né, e compartilhar aí para todo mundo, mandar nos grupos do WhatsApp, nas comunidades, nos grupos do Facebook, do Telegram, na sua linha do tempo, compartilhar à vontade. Evento gratuito para todo mundo participar. Obrigado, então, parece que vai ser às 20 horas mesmo, 19, 20, tá dentro aí. Eu vou fazer a enquete e vou colocar lá no grupo, tá bom? Aí vocês votam lá. Meu muito obrigado, boa noite, bom descanso, até amanhã, 18, 19 ou 20 horas, a depender do voto da enquete. Mas eu vou avisar vocês nos grupos, viu? Vou tentar avisar vocês nos grupos. Também tem um grupo no WhatsApp, viu, gente? Quem me chamar aqui nesse número, eu coloco você nos grupos, tá bom? Boa noite, até amanhã.